Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sou o professor Fernando Goulart e estaremos juntos nessa videoaula da disciplina de Algoritmos e Programação 2. Bom, dando continuidade aos nossos assuntos, iremos apresentar agora métodos de ordenação. Mas qual a importância, Fernando, desses métodos de ordenação? Simples, lembram que a gente viu a busca sequencial e a busca binária? Na busca sequencial, era desordenado. Na busca binária, era muito mais eficiente o algoritmo, então é muito importante que a gente conheça alguns métodos para ordenar os nossos elementos de uma lista, de uma fila, para que na hora de percorrer e na hora de fazer a busca, a gente tenha muito mais eficiência. Então a importância de ordenar os nossos elementos é porque em grandes volumes de dados, a busca naqueles elementos de forma sequencial e binária, a gente tem uma variedade muito grande de resultados e é muito importante que as buscas sejam mais efetivas. Outra coisa é que a cada dia que passa a gente tem uma variedade de tipos de dados, a gente tem aí a internet, redes sociais, Facebook, Twitter, com grandes volumes de dados e tipos diferentes de dados. E a busca que a gente vai falar aqui, os algoritmos que a gente vai ver aqui, eles servem também para tratar outros tipos de dados. E o grande viés dessa questão é tornar as buscas mais eficientes. Então, ordena-se ou mantém os dados ordenados por um determinado tempo, justamente para a gente verificar a eficiência dos nossos algoritmos depois de busca. Tá certo? Então, a ordenação serve para facilitar a busca mais para frente. Bom, a gente vai estudar 3 técnicas diferentes de ordenação dos nossos dados, né? Existem outras técnicas, mas a gente vai focar nessas 3. Primeiro, métodos por troca. O mais comum é o método bolha, ou do inglês bubble sort, que a gente vai estudar e ver ele em detalhe e demonstrar o seu funcionamento. Já o quick sort é uma troca por partição, e esse tipo de método aqui a gente vai explorar nos exercícios dessa videoaula. Os métodos de inserção, a gente tem mais de um, mas o insertion sort é um dos mais conhecidos, né? Então o insertion sort ele vai fazer um método baseado em inserção de dados. E métodos por seleção também tem vários, mas a gente escolheu o selection sort. Então, quick sort, insertion sort e selection sort são exemplos que a gente vai trazer para escolher métodos de buscas mais eficientes, mais interessantes, mas existem diversos outros. Nos nossos exercícios, a gente vai cobrar de vocês o conhecimento do quick sort, que é um dos mais eficientes e um dos mais divulgados na internet, mas existem também merge sort, bucket sort, que é por chave, por intercalação, que não serão abordados nessa aula por conta da sua complexidade. Bom, entendendo um pouco o método de ordenação conhecido como bubble sort ou método da bolha. Esse é um dos métodos mais simples, porém um dos mais ineficientes, né? Não gostaríamos de ter ele, a não ser como exemplo, porque realmente só para coleções muito pequenas que ele é interessante. Qual que é a estratégia do método de ordenação do tipo bolha? Ele vai fazendo trocas, né? E quando que ele faz essas trocas? À medida que a gente vai caminhando na coleção. Então, eu vou percorrer todos os elementos de uma coleção e ir fazendo trocas até que o último elemento seja um elemento ordenado, antes de começar o ciclo novamente. Vou tentar explicar aqui par a par para ver se a gente consegue entender melhor. Então, eu pego nessa minha estrutura aqui, o meu array, o meu elemento que eu vou ordenar, a minha estrutura que eu vou ordenar, ela possui esses elementos, o 6, o 5, o 3, o 1, o 7, o 2 e o 4. O que eu faço na primeira interação que eu vou fazer? Eu vou pegando elemento a elemento com seu sucessor e vou comparando e vendo quem é o maior. Se for maior, eu troco. Aí eu pego o 6 e o 5. Quem que é maior entre o 6 e o 5? É o 6, então eu efetuo a troca. Aí agora eu não vou mais comparar, né, o 5 novamente. Eu vou passar para o próximo elemento, 2 a 2. Vou comparar agora o 6 com 3. Quem é maior? É o 6, eu troco. Comparo o 6 com 1. Quem é maior do 6 do 1? É o 6. Troquei. Percebam que para cá eu não mexo mais na coleção. Eu continuo acompanhando esse método de ordenação, continuando o elemento. Então, na próxima interação, eu pergunto 6 com 8. Quem é maior? É o 8. Então, não faço troca.
Né? Só faria a troca se o primeiro elemento fosse maior. Então, entre o 6 e o 8 não faz, eu continuo. Entre o 8 e o 7, não. Entre o 8 e o 7, o 8 é maior que o 7. Então, se o primeiro for maior, eu troco. Aí, troquei o 7 com o 8. Depois eu pergunto, do 8 com o 2, quem é maior? É o 8, então eu troco novamente. E do 8 com o 4? Também é o 8. Aí eu troco. E, por fim, na minha primeira interação completa, eu garanto que esse último elemento, perceba que eu percorri todos os elementos 2 a 2, né, ó, todos os elementos 2 a 2, e como uma bolha, o último elemento, o maior elemento, nesse primeiro ciclo de interações, então eu vou ter lá duas estruturas de repetição, um for externo que vai percorrer várias vezes todos os elementos, um for interno que eu vou percorrer e comparando 2 a 2 cada elemento. Então, no final desse meu segundo for, eu vou garantir que o último elemento é o maior elemento dessa coleção. Vamos ver em mais detalhes? Então, esse exemplo eu comparo, ó, 6 e o 5, o 6 é maior, troca. Essa animação é legal por conta disso. 6 e o 3, 6 e o 3, o 6 é maior, troca também. Agora, entre o 6 e o 1, o 6 é maior, troca. Agora o 6 com 8, quem é maior? É o 8, então mantém. Aí eu vou comparar o 8 com 7, o 8 é maior, troca. O 8 com 2, o 8 é maior, troca. E depois o 8 com o 4, quem é maior? É o 8. Terminei a minha primeira interação e começo tudo de novo. Só que agora eu esqueço o meu elemento 8. Percebo que o 8 agora ficou fixo. Vou comparar o 5 com 3, troca porque o 5 é maior. O 5 com 1 vai trocar também. Por quê? Porque o primeiro elemento é um elemento maior. Eu estou empurrando o elemento maior para o final da coleção. 5 com 6 mantém, 6 com 7 mantém, 7 com 2. Opa, vou ter que trocar. O primeiro elemento é maior. A mesma coisa vai ocorrer com 7 com 4. O que aconteceu com a bolha? O meu segundo elemento maior na coleção, ele já ficou como o maior. 3 com 1 troca, porque é maior. 3 com 5 vai trocar? Não vai trocar. O 3 já é menor. 5 com 6 vai trocar? Também não. 6 com 2, opa, tem que trocar. E agora o 6 com 4 também, o 6 é o primeiro elemento, é maior. Garanti agora no meu terceiro ciclo que os 3 últimos elementos são os maiores. Continuo. 1 com 3 não troca, 3 com 5 não troca, 5 com 2, opa, 5 é maior, tem que trocar. E agora, 5 com 4, realiza nossa última troca desse ciclo. Percebam que, por fim, o último elemento dessa interação, 5, 6, 7, 8, já precisa de ser trocado. 1 com 3 não troca, 3 com 2 troca. 3 com 4 vai trocar? Não vai trocar. 3 com 4 não troca, o 4 é fixo. E agora eu vou percorrer pela última vez. 1 com 2 trocou? Não. 2 com 3 trocou? Não. Então, chegamos ao final do nosso algoritmo, porque ele passou no último laço sem efetuar troca nenhuma. Muito bacana ver isso graficamente, ordenadamente, com animação, fica muito mais fácil para o aluno entender. No slide anterior, a gente viu um único ciclo para mostrar como que é a bolha e como que a bolha vai subindo. E na animação a gente conseguiu mostrar todos os ciclos. É bom que eu peguei uma animação com um exemplo um pouquinho menor para a gente poder ir adiante. Bom, agora vem o Bubble Sort, só que da forma como os alunos detestam, né? Que é vendo o código. Código, para quem é ninja, vai ver que eu tenho um for externo, né? Vou perguntar se ele é maior e eu vou efetuando trocas. Né? Então, eu percorro toda a coleção mais de uma vez, perguntando, quando for maior de 2 em 2, eu efetuo as trocas. Então, em termos de código, eu tenho o meu for externo e o meu for interno, perguntando de 2 a 2, quando houver. Enquanto houver trocas, eu vou realizando essa operação diversas vezes. Então, um for externo percorrendo sempre todas as posições do array,
um for interno percorrendo de duas em duas, uma posição maior e menor, e com isso a gente conclui o nosso exemplo. Bom, o insertion sort. O insertion sort, ou método da inserção, ele é mais eficiente do que a bolha. Ele tem uma analogia parecida com o que a gente vê nas cartas de baralho. Então, ele tem também exemplos, ele tem uma animação que nos mostra isso, e para explicar essa animação eu vou começar o algoritmo de novo. Vamos lá. Ó, então, o que é a ideia? Peguei todas as cartas de baralho na mão, e aí vou perguntando, ó, essa aqui é maior do que essa? Eu vou fazer a troca. Mas percebo que como se eu estivesse embaralhando, colocando o 5 e o 6 organizado na mão. O 3, eu vou organizar, vou deslocar o 5 e o 6 para o lado e incluir ele naquele ciclo. O 1, eu vou pegar, o 1 vai ser o primeiro elemento, então eu vou ter que deslocar o 6, o 5 e o 3 e colocar esse elemento 1, início. Vou pegar o 8, vou comparar o 8 para ver em que posição que ele está. Ele já está na posição correta. Vou pegar o 7 vai ser inserido aonde? Ele vai perguntar, é maior que o 8? Empurra o 8. É menor que o 6? Já incluiu ele na posição dele. O 2, vou perguntar, ele é menor que o 8, menor que o 7, menor que o 6, menor que o 5, menor que o 3 e é maior que o 1. Se é maior que o 1 e menor que o 3, eu vou incluir ele lá. E assim sucessivamente. O 4 é a mesma coisa. Peguei ele e vou incluir ele na posição. Então, é menor que o 8, menor que 7, menor que 6, menor que 5, mas é maior do que o 3. Então, a posição dele é aqui. Percebam que com muito menos interações, mas a partir de um arranjo que eu vou incluindo o elemento na posição correta dele, eu faço muito menos interações para poder fazer o insert sort. Eu trouxe uma nova estrutura aqui do algoritmo, que a fonte está lá no Wikipedia, que vocês podem depois consultar o resto desse código, também pegando, ó, eu tenho um elemento array inicial e o tamanho desse array. Vou percorrer ele da posição 1 até a posição length, ou seja, até o tamanho do array, eu vou percorrer o meu array em todas as posições dele, da posição 0 até a posição 6, se fosse do exemplo anterior, né? E vou perguntando, ó, esse elemento que eu estou vendo, ele é maior ou menor do que os anteriores? E colocando ele na posição exatamente onde seria a sua posição original modificada. Esse algoritmo de insert sort, ele é muito mais eficiente do que o bubble sort. Lembra que o bubble sort, eu passei por aquele for diversas vezes? Agora no insert sort não. Eu passei poucas vezes, na verdade, do primeiro até o final, fui uma única vez, e cada carta eu fui colocando na sua posição desejável. Eu fiz mais comparações nesse segundo for, verificando se ele é maior ou se ele é menor que o atual, e na posição menor do atual eu vou atualizar a minha lista, né? Então esse é o funcionamento do insert sort. Mais eficiente do que o bubble sort, mas ainda não é assim um algoritmo que nem que vocês vão ter que explicar para mim o funcionamento como um quicksort, né? É um elemento bom, ele efetua algumas trocas de posição, mas não é um elemento, um algoritmo tão eficiente assim quanto os demais que a gente vai ver agora. Por último, a gente tem o select sort. Select sort também é um algoritmo. Eu vou começar pelo algoritmo e depois mostrar a animação, porque como ele é muito mais rápido, a animação talvez fique um pouco mais difícil da gente acompanhar. Então, selection sort é uma ordenação por seleção, ele escolhe os menores elementos e vai realizando trocas pelo primeiro elemento. Então, qual que é a estratégia dele? Eu tenho lá vários elementos, e eu vou perguntando nesses elementos, né, se eles são maiores. Aí eu vou percorrer toda a coleção, identificar quem é o menor e colocar ele como primeiro elemento. Esqueço o primeiro elemento. Vou comparando todos os outros elementos para encontrar quem é o segundo menor elemento. Pego esse menor elemento e coloco na segunda posição. E assim eu vou fazendo comparações e trocando esse elemento, né, selecionando uma próxima posição para colocar. É isso que basicamente esse algoritmo descreve. Eu tenho um for com outro for interno, e ele executa as operações de troca quando ele achar
os menores elementos da coleção. E aí, quando tiver um elemento menor, ele vai trocando. Então aqui, como que seria a representação gráfica de um select sort? Na próxima slide eu mostro a interação. Eu vou perguntando assim, o 8. O 8 é menor do que o 5? Não. O 5 é menor do que o 2? O 2, por enquanto, é o menor. Então, estou escolhendo o menor elemento até aqui, é o 2. Aí o 2 é menor que o 6? Não. O 2 é menor que o 9? Não. O 2 é menor que o 3? Não. Desculpe. O 6 é menor que o 2, o 9 é menor que o 2, o 3 é menor que o 2, o 1 é menor que o 2. Então, selecionei primeiro o 2, depois selecionei um único que é menor que o 2. Depois, por último, eu seleciono o menor elemento de todos. Nesse caso, o menor elemento de todos é o 0. O que eu faço com o 0? Troco ele pela primeira opção. Então, meu primeiro elemento eu coloco como 0. E aí o 8 vai lá para baixo. Fiz a troca do 8 com o 0. Nessa segunda vez eu continuo percorrendo. Só que aí eu vou percorrer e vou ver quem é o menor. Quem é o menor? O 2. Depois o 1 é menor que o 2. Não tem nenhum menor. Então o 1 agora é o menor. O que eu faço? Eu já incrementei um valor aqui nessa posição, eu passo 1 para a segunda posição. Então eu garanto que na segunda interação, o meu menor elemento é o 0, meu segundo menor elemento é o 1. E assim sucessivamente. Ó. Passei agora, o elemento 2 é o menor elemento. Como eu teria que trocar o 2? Pelo próprio 2, porque ele é o terceiro elemento menor, então eu garanti que é 0, 1 e 2, eu nem mudo ele de posição. Vejam que interessante, eu não efetuo a troca, porque nessa ordem aqui, o 2 é o menor daqui para baixo. Ó. Bom, qual o terceiro elemento que eu colocaria aqui? Colocaria, primeiro é o 6, que é o menor, o 9 não é, o 3 é menor, depois o 5, 4, 7, 1, o 3 foi o menor. Se o 3 é o menor, eu realizo a troca agora com essa posição, e assim sucessivamente. Então percebo que na próxima estrutura que teria aqui, seriam menos repetições, mas ainda teria mais estruturas de comparação aqui, eu vou colocar o 3 na menor posição possível, que seria aqui. Então na próxima interação seria 0, 1, 2, 3, e aí pegaria o 4 para colocar na posição subsequente. Interessante o algoritmo, né? Só que para quantidade pequena de números, né, uma estrutura linear pequena, a gente não tem tantas vantagens nem desvantagens. Mas vamos ver a animação para ver como ficou bacana agora essas trocas? Ó, achou o menor, trocou, achou o menor, trocou, achou o menor, trocou de novo, trocou pelo 6, trocou o 4, trocou o 5, e assim sucessivamente até garantir que a última está ordenada. Bacana, né? Essa animação dá para ver bem, que ele é um pouquinho mais rápido que os outros dois métodos de ordenação. Bom, qual que é a atividade proposta agora para essa videoaula? A atividade é pesquisar na internet e explicar para a gente o exercício, que é como funciona o Quicksort. Então, como exercício de fixação, depois da gente ver esses diversos métodos, seria bom, pela simplicidade de entendimento, né, a gente avançar um pouquinho mais. Então, eu quero que vocês pesquisem sobre o Quicksort. Então, faça um resumo de no máximo 3 laudas falando sobre esse algoritmo de ordenação com o nome de Quicksort. Como o próprio nome diz, ele deve ser mais rápido e mais eficiente que essas últimas 3 apresentações que a gente fez. Faça uma análise comparativa desses métodos de ordenação do Quicksort com os 3 métodos que a gente viu e tire suas próprias conclusões. Bom, pessoal, chegamos ao fim, então, da nossa última videoaula da disciplina Algoritmos e Programação 2. Quantas coisas novas a gente conheceu, quantos conceitos que pareciam inacessíveis tivemos o prazer de superá-los. É uma disciplina densa, ainda mais quando os colegas não realizam trabalhos diretamente na área. Fizemos um resumo de maneira lúdica, de uma maneira diferente, com uma abordagem mais divertida do que as disciplinas anteriores que focavam mais no código. Conhecemos as principais estruturas de dados, vimos e conseguimos dominar os conceitos de listas, de filas, de pilhas e de árvores, conceitos já comuns no nosso dia a dia. Que coisa interessante percorrer as árvores binárias, entender como funciona também a ordenação, né?
Conhecemos também o básico de métodos de busca. Vimos a busca sequencial, percorrendo todos os arrays, vimos a busca binária, dividir para conquistar, mas temos a dificuldade porque eles são métodos ordenados. E fechamos hoje com chave de ouro, entendendo um pouquinho mais sobre os métodos de ordenação. Com isso, encerramos nossos assuntos dessa matéria. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido com essa forma diferente de apresentar esse conteúdo tão denso. Lembre-se de acessar o ambiente virtual, participar dos fóruns e dos chats, postar as suas dúvidas e não se esqueçam principalmente de visitar as apostilas. Por enquanto é só, bons estudos, até a próxima disciplina e fiquem com Deus.